As imagens que você está vendo nesse momento são dos índios da terra Yanomami. Olha, o que aconteceu nessas terras que pertencem aos povos originários é um absurdo completo e é o tema principal desse especial que a gente vai comandar a partir de agora pelo ND1 Play. Eu sou Maurício Júnior, você está aqui no canal do ND1 Play, do site nd1.com.br, e o presidente Lula esteve visitando a terra Yanomami, né, para conferir a situação de calamidade total nessas terras por causa do abandono do ex-presidente Jair Bolsonaro. A situação é tão crítica, é tão desesperadora, e as imagens dos índios que estão com malária, com subnutrição, com desnutrição, na verdade, com vários tipos de doença, isso desde 2020. Essas são as imagens que vocês estão vendo desse lugar que a gente conhece por terra Yanomami. E nós vamos aqui liberar imagens fortes, mas fortes mesmo, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Na verdade, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, porque como são imagens muito fortes e elas também envolvem crianças, e mesmo a gente colocando tarja ali para poder proteger e tal, as imagens são muito fortes. A gente, como não sabe muito bem como funciona o mecanismo do YouTube, né, pelo fato de ter crianças e imagens assim bem tristes mesmo, nós não vamos colocar nesse vídeo que você está vendo, mas nós vamos deixar disponível aqui na descrição o link com as fotos. Eu, antes de mais nada, quero avisar que as imagens são fortes, então se você não tem condições de assistir imagens fortes, não assista, porque nós temos ali crianças, temos também idosos em situação realmente desumana. A situação é muito crítica na terra Yanomami. Então nós vamos aqui primeiro já para o destaque da matéria da Agência Brasil. Olha só o destaque da Agência Brasil. Vamos tratar nossos indígenas como seres humanos, diz Lula. Profissionais da Força Nacional do SUS chegaram na segunda-feira. Então vamos à informação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, 21, que a situação dos povos Yanomamis em Roraima é desumana. Lula esteve em Boa Vista e viu de perto a crise sanitária que atinge os indígenas, vítimas de desnutrição e outras doenças como malária e pneumonia. A situação já levou à morte de 570 crianças nos últimos anos, sendo que 505 tinham menos de um ano. No ano de 2022, foram registrados 11.530 casos confirmados de malária na terra Yanomami. Abre aspas, se alguém me contasse que em Roraima tinham pessoas sendo tratadas da forma desumana como o povo Yanomami é tratado aqui, eu não acreditaria, disse o presidente. Nós vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos, responsáveis por parte daquilo que nós somos, destacou. Lula visitou o hospital e a Casa de Apoio à Saúde Indígena em Boa Vista e argumentou que as melhorias podem acontecer a partir de mudanças de comportamento. Abre aspas. Uma das formas de resolver isso é montar o plantão da saúde nas aldeias, para cuidar deles lá. Fica mais fácil a gente transportar 10 médicos do que 200 indígenas que estão aqui, disse. Continuou ele, nós queremos mostrar que o SUS, Sistema Único de Saúde, é capaz de fazer um trabalho que honra e orgulha o povo brasileiro, como fez na pandemia de Covid-19. Completou. E está aqui a foto da Agência Brasil com o presidente e os índios, né, os indígenas que foram afetados e muito afetados desde a pandemia e por irresponsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, a situação chega na calamidade que está nesse momento. Portanto, eu digo para você que se você tem
estômago fraco, se você é uma pessoa muito sensível, não clique no link que está aqui na descrição desse vídeo, porque as imagens são realmente muito tristes, tá certo? A gente preservou aqui as crianças, colocando tarjas e tal, mas para você ter uma ideia, a gente geralmente fica muito assustado quando vê casos de extrema pobreza, desnutrição em países muito pobres do continente africano, e as cenas são muito parecidas com as cenas do continente africano. Porém, isso está acontecendo aqui no Brasil, está acontecendo aqui, um país que é celeiro do mundo como um celeiro alimentar. E isso aconteceu por conta aí dessa exploração indevida, essa exploração ilegal de pessoas que querem garimpar nessas áreas indígenas a qualquer custo, a qualquer preço, e que foi apoiado pelo governo passado, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, todo mundo fica nessa de, nossa, que situação e tal, mas a imprensa em 2020 já vinha denunciando esse tipo de coisa na localidade dos nossos indígenas. A imprensa já vinha falando, mas o presidente Lula, como uma das primeiras tarefas ao assumir a presidência do Brasil, já que ele ainda não tem um mês, foi lá e foi ver de perto a situação. E nós vamos ouvir o presidente falando, nós vamos ouvir também algumas autoridades, como a Sônia Guajajara, que é ministra dos povos indígenas, e também tem a ministra da Saúde também que vai falar, e o próprio presidente vai falar. E nós vamos ver esses vídeos aqui pra gente, enfim, saber de fato como é que as coisas estão acontecendo. Mas antes aqui, vamos rapidinho para a reportagem da TV Brasil, que acompanhou essa chegada do Lula na terra Yanomami. Vamos conferir aqui, deixa eu só ver a questão do áudio, e a gente vai ouvindo aqui a reportagem. O presidente Lula já chegou a Boa Vista e está se deslocando aqui para a Casa de Saúde Indígena, que atende a população Yanomami. A situação que a gente encontrou aqui é bem preocupante e é, na verdade, uma grande lástima, Mariana. Cerca de 700 indígenas estão sendo atendidos aqui na CESAI, né, que atende o povo Yanomami, e essas pessoas chegam aqui com desnutrição grave, a maior parte delas são crianças, e nos casos mais graves, essas pessoas são afetadas pela pneumonia e pela malária. Você falou aí que 570 crianças morreram nos últimos 4 anos por conta da desnutrição, e dessas 570 crianças, 505 crianças tinham menos de 1 ano de idade. Eu conversei com a Ana Lúcia Pontes, que é pesquisadora da Fiocruz, e está aqui já há uma semana representando o governo federal, para fazer esse diagnóstico do que está acontecendo aqui nas terras indígenas, principalmente na terra Yanomami, e colocar em prática um conjunto de ações do governo federal. Desde então, o Exército montou uma estrutura provisória para atender essas crianças, esses adultos indígenas que estão nessa situação grave. Também na próxima semana, segundo a Ana Lúcia Pontes, será montado um hospital de campanha aqui na CESAI, e também chega a Força Nacional de Saúde para fornecer atendimentos multidisciplinares, principalmente focados para readequação alimentar, já que o principal problema é a desnutrição grave, não só das crianças, como também de adultos, mulheres e homens da região Yanomami. O governo também está trabalhando para o fornecimento de insumos médicos e distribuição de alimentação de cesta básica nas regiões indígenas. Outra necessidade urgente, segundo Ana Lúcia Pontes, é a organização de uma rede logística para transportar os indígenas para as terras indígenas. Para você ter uma ideia, Mariana, cerca de 200 indígenas que estão aqui na Casa de Apoio à Saúde Indígena em Boa Vista já tiveram alta, mas ainda não tiveram como retornar às suas terras, né? A gente sabe como
como isso é importante para a população indígena, não tiveram como retornar por falta de transporte. Então está havendo esse diálogo com as Forças Armadas para que essas pessoas retornem para suas terras indígenas e para que outras pessoas que estejam nessas regiões em situação grave possam ser transportadas aqui para Boa Vista para receberem o atendimento adequado. Eu conversei também com um representante do povo Macuxi, que é o povo que vive ali na região de Raposa Serra do Sol. Ele está em Boa Vista, veio até aqui a CESAI prestar apoio à população Yanomami e demonstrou sua preocupação com o garimpo que avança pela região. Disse que, pela experiência dele, essa é a causa da desnutrição das crianças e dos adultos, porque você tem a contaminação aí da terra, da água, pelo mercúrio que é extraído nesses garimpos, e as pessoas ficam sem ter o que comer, sem ter com o que se alimentar. Bom, o presidente Lula chega a qualquer momento aqui à CESAI de Boa Vista, vai fazer essa visita, vai conhecer em loco o problema, conversar com indígenas, conversar com representantes da saúde locais também, pessoas que moram aqui na região, e ver também o que pode ser feito, fazer possivelmente aí alguns anúncios para reforçar esse atendimento. Mas a gente já antecipa que na segunda-feira chega a Força Nacional de Saúde e também na próxima semana vai ser montado um hospital de campanha aqui na CESAI. Muito bem, olha só, então vocês viram o que a repórter informa. Esse problema alimentar tem sido causado a partir da chegada de garimpos ilegais nessas terras indígenas. E quem autorizou? E quem passou pano para essa chegada desses garimpos ilegais? É só ver as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre essa situação. O governo fez corpo mole. O ex-presidente Jair Bolsonaro precisa ser punido pela situação que se encontra nesse momento esse local, que é um local dedicado aos nossos índios, aos povos originários da nação brasileira. Porque essa história aí de dizer que o português descobriu o Brasil, né, isso fica bonito na história, mas nós sabemos que quando eles chegaram aqui, nós já tínhamos o nosso povo e a nossa nação, que é exatamente representado por esses povos indígenas, os povos, por isso que são chamados de povos originários. Então, o governo do presidente Jair Bolsonaro foi omisso, para dizer o mínimo, e essas pessoas que se omitiram no governo do Jair Bolsonaro precisam ser, no mínimo, responsabilizadas. É muito triste as imagens que a gente preparou e que estão no site do nd1.com.br. Tem o link na descrição. Eu não vou divulgar essas imagens aqui no vídeo porque são imagens realmente fortes e eu pretendo fugir desse problema aí com relação a imagens sensíveis no YouTube. Então, por isso que a gente está colocando as imagens no site do nd1.com.br. A gente passou a tarde toda colhendo as fotos, fazendo uma pesquisa. Claro, algumas são fotos já desatualizadas, não são do momento de hoje, mas muitas são do momento de hoje, algumas são desse momento atual. Mas esse problema vem desde 2020 e o governo Bolsonaro não fez absolutamente nada para corrigir este problema, tá? Não fez absolutamente nada. E esse é um problema central que precisa ser resolvido agora pela nova gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir aqui a coletiva que foi dada aí a princípio agora com a ministra dos povos originais, né? Sônia Guajajara. Ela falou em coletiva de imprensa, vamos prestar um pouco aqui de atenção. Sanitária e humanitária. Então nós viemos aqui nessa comitiva para constatar essa situação e também tomar todas as medidas cabíveis para a gente resolver esse problema. Precisamos também responsabilizar a gestão anterior por ter permitido que essa situação se agravasse ao ponto, né, de chegar aqui e a gente encontrar adultos com peso de criança e crianças em uma situação de pele e osso. Então é muito importante essa vinda aqui do presidente Lula, que está com todo o comprometimento da gente resolver aqui essa situação que se encontra o povo Yanomami. A ministra da Saúde vai falar.
a Nízia é a ministra da Saúde. Gente, como ministra da Saúde, desde que tomei posse, mesmo desde antes, no grupo de transição da saúde, eu pude conversar com lideranças Yanomamis, com a atual ministra Sônia Guajajara, com o presidente Lula e vários membros da equipe atual. E o que nós vimos? Nós vimos desde aquele momento um alerta da gravidade da situação. Ontem, o presidente Lula tomou a decisão de termos um decreto que define esse problema como crise humanitária e designou ministros para, junto com a ministra da Saúde, trabalharem nas soluções. No caso da saúde, nós definimos que essa situação é uma emergência sanitária de importância nacional, semelhante a uma epidemia. É isso que precisa ficar claro. Isso significa que nós, com isso, tenhamos mais condições de agir rapidamente frente à situação que a missão da Força Nacional do SUS, com a FUNAI e vários entes, estão aqui trabalhando para fazer primeiro o diagnóstico da situação, mas já tomando medidas, que o presidente vai coordenar esse processo. Então nós precisamos melhorar as condições da Casa de Saúde Indígena. Tenho que dizer que recebemos essa herança, isso nós estamos há 20 dias no governo, mas já vimos que isso teria que ser uma emergência. E é o que nós estamos considerando. Mas vamos fazer um plano de trabalho conjunto dos ministérios e já estamos agindo. A força do SUS começará a vir a partir de segunda-feira com mais profissionais médicos e enfermeiros para esse atendimento de emergência, mas sabemos que temos que melhorar a saúde onde as populações, onde os povos indígenas moram, nas suas comunidades. Então esse vai ser toda a linha que nós vamos usar. E resolver os graves problemas de saúde significa pensar, como o presidente Lula acabou de nos falar, no problema sério do garimpo, no problema sério de transporte das pessoas. São casos inacreditáveis, mas que eu creio que o presidente vai comentar a visão dele sobre esses casos que nós vimos aqui. Tá? Então a saúde está determinada a resolver as emergências, mas só junto o governo como um todo e a sociedade. A sociedade e a comunicação é fundamental nisso, tem que estar consciente do que está acontecendo aqui. Aí a imagem travou, agora é o presidente Lula que vai falar nessa coletiva que aconteceu hoje à tarde, no caso, o vídeo tá indo pro ar no domingo, mas a coletiva aconteceu no sábado. Gente, vocês viram aí o que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou. Inclusive, essa senhora é muito respeitada, ela era responsável lá pela Fiocruz do Rio de Janeiro, do meu estado, uma instituição muito respeitada, que também teve um papel fundamental aí para controlar a pandemia no Brasil, né? Então realmente uma pessoa muito qualificada aí à frente do Ministério da Saúde. Agora, vocês viram a gravidade da situação. O Ministério da Saúde está tendo que fazer um plano emergencial por conta de toda a omissão do governo passado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A situação é tão assim esdrúxula que em 2021 foram feitas várias vaquinhas online, se você pesquisar você vai encontrar, para que as pessoas pudessem arrecadar fundos para ajudarem os nossos índios, né, que já estavam sofrendo muito em 2021, em 2020 também, mas eu me referi na pesquisa que eu fiz na internet, mostrando ali os problemas relacionados a 2021. Isso começou em 2020, mas em 2021, quando eu aprofundei a pesquisa, você encontra diversas vaquinhas online do povo brasileiro solidário pedindo doações, se movimentando para mandar alimentos para os nossos indígenas. Porque o governo federal do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez foi omisso durante todo esse tempo, e ele causou todo esse problema nessa terra que a gente conhece como terra Yanomami, que é demarcada
foi demarcada, foi ali entregue para os nossos indígenas e não foram respeitadas pelo governo passado. Os mineradores, né, acabaram com o solo, os indígenas não podiam mais plantar porque o solo foi contaminado e a situação toda é essa aí hoje, esse caos, essa pouca vergonha que foi liderada por um presidente completamente omisso e irresponsável, e o povo brasileiro quer ver esse homem respondendo pelos atos que foram cometidos. Não foram só quase lá 700 mil mortos na pandemia, enquanto ele dizia que não se podia tomar vacina, que não era para se tomar vacina porque ele não era coveiro, porque, enfim, várias barbaridades que esse homem falou. Ainda tem essa situação que começou também por causa da pandemia e acabou tomando uma proporção gigantesca. Vamos ouvir agora a fala do atual presidente nessa coletiva. Olha, apenas uma informação para vocês. Se alguém me contasse que aqui em Roraima tinha pessoas sendo tratadas da forma desumana, como eu vi o povo Yanomami ser tratado aqui, eu não acreditaria. Eu, por acaso, tive acesso a umas fotos essa semana. As fotos efetivamente me abalaram, porque a gente não pode entender como é que um país que tem as condições que tem o Brasil deixar os nossos indígenas abandonados como eles estão aqui. Ou seja, são pessoas que são trazidas para cá para receber salário e depois não sabem quando volta, e eles são agentes de saúde. São pessoas que estão há 6 meses aqui, têm filhas, têm crianças lá na aldeia e não tem como voltar. Ou seja, ninguém tem certeza de nada aqui. Ou seja, então eu vim para cá para dizer que nós vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos, sabe, responsáveis por parte daquilo que nós somos, e nós vamos cuidar para que eles sejam tratados, sabe, como se fosse, sabe, seres humanos de primeira classe e não ser tratados como gente de 4ª classe ou de 5ª classe. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. Falando do irresponsável do Bolsonaro. Com os caciques, com os companheiros aqui, eu vim aqui com o ministro do Desenvolvimento Regional e Combate à Fome, eu vim com a ministra da Saúde, vim com a ministra Sônia, que é a ministra dos Povos Indígenas, vim com o ministro da Justiça, vim com a presidenta da FUNAI, vim com os Direitos Humanos, vim com o meu companheiro ministro secretário-geral, vim com a minha mulher Janja, porque eu estou viajando amanhã para a Argentina, eu não queria sair do Brasil sem fazer uma visita, sabe, no território brasileiro. E quis Deus que eu viesse aqui. E eu saí daqui com um compromisso com os nossos queridos irmãos, que nós vamos dar a eles a dignidade que eles merecem, na saúde, na educação, na alimentação e no direito de ir e vir para fazer as coisas que eles necessitam na cidade. É simplesmente isso que eu vim fazer aqui. Sabe, nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo ilegal. E mesmo que seja uma terra que tem autorização da agência para fazer pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem destruir a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver. Então é importante as pessoas saberem que esse país mudou de governo e o governo agora vai agir com a seriedade no tratamento do povo que esse país tinha esquecido. Muito obrigado a vocês da imprensa, muito obrigado. E obrigado aos companheiros indígenas, obrigado ao governador, obrigado ao prefeito, obrigado aos deputados, obrigado a todos os companheiros. Eu prometo para vocês que em março eu virei na Assembleia que vai ter na Raposa Serra do Sol. E prometo a vocês que nós vamos
resolver esse problema daqui. Essas pessoas vão ser tratadas decentemente. Tá bem, gente? Um abraço, um beijo no coração. Obrigado, gente. Obrigado. Mas imediatamente, presidente, para socorrer os povos. O repórter está perguntando quais as medidas que vão ser tomadas para que os índios sejam atendidos imediatamente, né? Porque a situação lá é crítica e o presidente responde. Fazer é garantir transporte para levar as pessoas que estão há 6 meses esperando aqui para ir embora. Pessoas que deixaram crianças na aldeia que estão aqui. Pessoas que vieram receber o salário e não sabem quando volta. O trabalho de transporte, sabe, é precário, é muito precário. É preciso que a gente dê um jeito de aumentar a pista para pousar um avião um pouco maior em Surucucu, para que a gente possa transportar mais gente, que a gente possa levar mais alimento. Então é preciso que a gente faça o que tem que ser feito. Sabe, não pode ser feito de um dia para outro, não pode ser feito em poucas horas, mas o meu compromisso é de fazer. Já vem as equipes de saúde. As equipes de saúde vão vir para cá. Eu estava dizendo para a ministra que a saúde deve ir lá na aldeia e não esperar que eles venham aqui na cidade. A gente é que tem que ir lá para tratar deles, para cuidar deles. Sabe? É isso que nós vamos fazer. Nós vamos civilizar o tratamento que se dá aos povos indígenas aqui. Presidente, só que combate tanta fome, como foi para o senhor ver essas pessoas? Eu sinceramente não acreditava. Eu não queria crer que eu ia ver, sabe, as pessoas com a fome que essas pessoas têm. Quase todos, eu não posso julgar a qualidade da comida porque eu não comi, mas quase todos se queixam da comida. Eu não sei se é por causa do hábito alimentar, não sei por que é, mas quase todos se queixaram da comida, quase todos reclamaram do frango, quase todos reclamaram do peixe. Sabe? Eu não sei se é por conta do hábito alimentar ou porque não estava bom mesmo. Todos se queixam que estão aqui, não sabem quando voltam, não sabem quando vai ter um avião para levar de volta. Sabe? Então, e eu vi as criancinhas bem magrinhas, bem desnutridas, significa que essas crianças precisam tomar vitamina. Sabe? E eu acho que uma das formas da gente resolver isso é fazer com que a gente monte o plantão da saúde, sabe, nas aldeias, para que a gente possa cuidar deles lá. Fica mais fácil a gente transportar 10 médicos do que transportar 200 índios, 200 indígenas que estão aqui. É apenas uma questão de mudança de Um pensamento óbvio do presidente. Lívia sabe Certíssimo. que tem que fazer. Nós queremos mostrar que o SUS é capaz de fazer um trabalho, sabe, que honra e orgulha o povo brasileiro, como fez na Covid-19. E eu prometo a vocês que nós vamos melhorar a vida deles. É isso. Quais medidas vão ser feitas para expulsar o garimpo ilegal? Mas eu não posso dizer quais as medidas que serão feitas. O que eu posso dizer para você é que não vai existir mais garimpo ilegal. Não é feito. E eu sei da dificuldade de tirar o garimpo ilegal. Eu sei que já se tentou outras vezes tirar e eles voltam. Sabe? Mas nós vamos tirar. Bando de criminosos, né? Uma situação gravíssima envolvendo os nossos índios, né? Por conta da irresponsabilidade do gestor anterior, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, vocês vão entender quando tudo começou nessa reportagem da AFP, da agência France Presse. Vocês vão entender que começa o problema ali em 2020. É uma reportagem antiga. Vamos dar uma assistida para a gente entender como começou a tragédia humanitária de hoje, né? Vamos lá, vamos assistir juntos. Um estudo apresentado nesta quinta-feira indica que a pandemia de Covid-19 está totalmente fora de controle na terra Yanomami, onde os casos da doença aumentaram mais de 250% em 3 meses. Divulgado por associações indígenas, o relatório chamado de Rastros da Covid-19 na terra indígena Yanomami e a omissão do Estado informa que o número de casos aumentou de 335 em agosto para 1.202 em outubro, com 23 mortes confirmadas ou sob suspeita. Os dados coletados com o apoio de lideranças locais e associações da área são maiores do que os 1.050 contágios e 9 óbitos registrados pela Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde no balanço de 18 de novembro.
Os responsáveis pelo relatório alertaram que é possível que aproximadamente 10 mil Yekiwana e Yanomami tenham sido expostos ao novo coronavírus, em um universo de cerca de 27 mil pessoas. Os primeiros casos e a primeira morte de Covid-19 na região foram registrados em abril. A terra Yanomami, entre os estados do Amazonas e Roraima, é a maior reserva indígena Você está vendo imagens aí, ó, da localidade. km². O presidente Jair Bolsonaro, defensor da mineração e exploração agrícola das terras indígenas, questionou várias vezes a demarcação da região, que há décadas é invadida para garimpo ilegal. Associações e lideranças indígenas afirmam que a disseminação da doença na terra Yanomami é ampliada pela presença de garimpeiros ilegais. Bom, então vocês ouviram aí que o Bolsonaro claramente é defensor do garimpo, né, nessas terras. Aliás, ele sempre foi contra no governo dele, até antes do governo da chegada à presidência, da demarcação de terras indígenas. Agora, por que há essa demarcação? É preciso entender. É para a proteção desses povos aí que chegaram aqui, que fundaram o nosso país. A grande verdade é essa, estiveram aqui desde o início. Eles são, né, os povos originários. Eles fazem parte da nossa história e precisam ser respeitados. Então é muito triste ver as cenas que nós colocamos no site, que você pode depois dar uma conferida, mas eu alerto para pessoas que não têm, aliás, as pessoas que são muito sensíveis, que não vejam. É melhor não ver. Você que tem uma sensibilidade alta, não vejam. Não vejam, porque são imagens realmente fortes que envolvem crianças, envolvem idosos, que estão numa situação de penúria, de desnutrição total. O ex-presidente Jair Bolsonaro precisa ser responsabilizado por isso. Ele e os seus assessores, os seus ministros, o pessoal que estava envolvido diretamente nessa parte da gestão pública, precisa ser responsabilizado. Isso não pode acontecer de forma impune. Eu sinceramente espero que a justiça nesse país seja feita. Tudo, obviamente, respeitando o devido processo legal, direito de defesa, né? Contraditório, tudo certinho, preto no branco. Mas que as investigações precisam ser isentas, responsáveis e, principalmente, precisam ser feitas, doa a quem doer. Eu sou Maurício Júnior, você está no canal ND1 Play. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente, deixe sua opinião sobre essa tragédia que está acontecendo na terra Yanomami e inscreva-se no nosso canal. E quando você se inscrever, tem lá a opção de você receber todas as notificações, faça isso. E se você tem estômago e quer ver as fotos dessa cena lamentável, desse ocorrido, dessa canalice que está acontecendo na terra Yanomami por conta da péssima gestão e da falta de interesse da gestão do governo Jair Bolsonaro, clique que o link, vá na descrição do vídeo, que o link vai estar lá com o nome da reportagem, para onde você vai direitinho, vai estar lá fotos da terra Yanomami, tudo certinho lá descrito, tem lá o link, você vai conseguir ver o material que nós preparamos em fotos, né? Porque aqui não dá para soltar, o YouTube vai encrencar, tá bom? E também é bom porque quem está assistindo agora o vídeo aqui pode ser uma grande parcela aí, muito livre, pode ver uma coisa que não está preparado. Então, se você não está preparado, então parou por aqui, não tem imagem forte. Mas se você realmente quer ver, porque tem gente que ainda vai criticar, vai falar que é mentira, que tal, precisa ver para crer. Então, se você tem estômago, basta clicar no link da descrição e ver lá no nosso site, no nd1.com.br, essas fotos que foram colocadas no ar. Tem uma outra notícia aqui que a gente precisa destacar, que também é o destaque, tem um pouco a ver também com isso, está no nosso site, no nd1.com.br. Rodrigo Pacheco chama a situação na terra Yanomami de desoladora, diz presidente do Senado. Vamos ler aqui a reportagem?
que é interessante a fala do Rodrigo Pacheco. Ó. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu neste sábado 21/1 a união dos poderes para ajudar o povo indígena Yanomami, em meio à crise humanitária agravada pelo governo de Jair Bolsonaro, PL. Abre aspas para o presidente do Senado. A desoladora situação vista na terra Yanomami, em Roraima, onde centenas de indígenas, boa parte composta por crianças, morreram nos últimos anos em razão da falta de assistência por doenças, por desnutrição e pelo avanço do garimpo ilegal, exige a união das instituições, afirmou o senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. Agora, engraçado, não é, senhor Rodrigo Pacheco? Chegaram informações dessa tragédia aí, isso vem acontecendo desde 2020, e o senhor não enfrentou o presidente da República naquela ocasião, Jair Bolsonaro, para denunciar esse tipo de inação do governo federal da ocasião. Estranho, agora o senhor fala em imagem desoladora, em cenário desolador, agora, em pleno 2023, onde o governo, uma das primeiras ações do governo Lula, e ações acertadas nesse sentido, de tentar pôr um fim a esse sofrimento lá dos indígenas, aí o senhor diz que agora são desoladoras. O que o senhor fez em 2020, quando a imprensa toda noticiou esse cenário caótico lá, com os índios sofrendo com pandemia, com desnutrição, com doenças? O que o senhor fez como autoridade de um dos poderes desse país? Pelo amor de Deus, né? Tenha santa paciência. Muito obrigado a todos. Eu sou Maurício Júnior. Esse é o ND1 Play. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva para receber o nosso conteúdo. Até a próxima, se Deus quiser.